A Lagoa e o Laranjal, uma jornada sobre a natureza local e como você pode protegê-la. A diferença da preservação e conservação, a figueira, a história da região, a localização e a importância da laguna, a fauna e a flora local, o problema do lixo e do esgoto, a degradação do meio ambiente, a pesca artesanal e o salário defeso, a beleza local e práticas esportivas, a FEPAM e o Ecoponto, práticas de brincadeiras ao vento da lagoa, Pontal da Barra, modo de vida e atividade pesqueira, produção poética, como todos podem ajudar, questões sociais da comunidade, a educação ambiental e o PPP da escola, placas do bem, conscientização ambiental, galeria de fotos com ações da escola, são pontos que abordaremos nesse projeto. Conservar é permitir o desenvolvimento socioeconômico aliado ao cuidado com a natureza. É através dela que desenvolvemos, por exemplo, a agricultura sustentável. Não havia charqueadas, não havia nem sequer a cidade de Pelotas. Então, essa propriedade passou para duas sobrinhas netas, uma chamava-se Maria Regina da Fontoura e a outra Isabel Doroteia da Fontoura. E nesse momento essas duas moças casam, casamentos próximos feitos aqui na propriedade. Uma casa com Simões Lopes e a outra casa com Assunção. O termo laranjal tem relação ao terreno arenoso, propício à produção e cultivos de cítricos como laranja, bergamota e limão. Como a grande maioria das espécies frutíferas cultivadas nessa região possuía a cor laranja na sua casca, a localidade foi popularmente chamada de Praia do Laranjal. Laranjal é um bairro de Pelotas, onde se localiza os 4 principais balneários do município. Ao lado do bairro Laranjal, temos a colônia Z3. Balneário dos Prazeres, mais conhecido como Barro Duro, Balneário Santo Antônio, Balneário Valverde, e o Pontal da Barra.
A Lagoa dos Patos, para os geólogos, é considerada uma laguna, pela ligação direta com o oceano e por sua água salobra, formando um estuário para toda a biodiversidade local. A origem do nome Lagoa dos Patos. Supõe-se que o nome estaria ligado à tribo nativa que habitava na região. Seus integrantes eram chamados patos. A turma 61 da professora Beatriz e do professor Marcelo construíram maquetes do trapiche com conceitos matemáticos. A acessibilidade é um direito humano. Vivemos numa época em que o que importa não são as deficiências, mas as competências. Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, em especial nos artigos 53 e 55. UBS, Unidade Básica de Saúde. O posto é pequeno, não cabem as pessoas, mesmo se não houvesse pandemia. Os impostos cobrados para a reforma e ampliação da unidade não são aplicados. Os profissionais são excelentes, mas as instalações não são. Quanto à acessibilidade, tem rampa para cadeirantes usarem, mas da rua para a rampa é muito difícil. Nas fotos, vê-se a calçada na beira da lagoa, atravessando a rua. É intransitável para cadeirantes, pois tem degraus e não é adaptada. Muito precária até mesmo para as pessoas com facilidade de deslocamento. Relato de Luísa, feito por sua mãe. Luísa ama morar no Laranjal. Quando nos mudamos para cá, estava com 3 anos de idade. Daquela época para os dias atuais, algumas coisas mudaram para melhor e outras permanecem como quando chegamos aqui. Na nossa praça, ainda não temos brinquedos acessíveis que permitam que a pessoa com deficiência consiga sair de sua cadeira de rodas, como é o caso de Luísa, e que se sinta segura para se divertir. Brinquedos que possam ser usados com a cadeira de rodas também não temos. Beira da praia. O calçadão na beira da praia é muito bom para as pessoas com deficiência passearem com suas cadeiras de rodas. Temos rampas de acesso através das faixas de pedestres de um lado ao outro da avenida, chegando ao calçadão. Porém, em nossa visão, o acesso à areia é inviável. O degrau de acesso à areia é alto, não tem rampas, para que a pessoa possa até mesmo se sentar em outra cadeira. É necessário mais acessibilidade. Temos uma passagem de acesso em madeira até perto da beira da praia, porém precisa de reparos. Uma cadeira de rodas tranca onde há falhas nas madeiras. O acesso até a água é realizado por uma única cadeira adaptada que é disponibilizada pelo SESC em um quiosque. Percebemos que nosso bairro ainda necessita de mais ações efetivas, como, por exemplo, adaptações arquitetônicas com melhora nas vias públicas, calçadas adequadas, rampas de acesso, direito ao banho de praia, praças com brinquedos adaptados, entre outros, para que a pessoa com deficiência sinta que está incluída em nossa sociedade. Animais da nossa lagoa. A garça é uma das aves que habitam os estuários, assim como os biguás e o chimango. Na vegetação temos várias espécies, arbustos, graminhas e árvores. Importância da lagoa. Sua água.
É uma fonte para irrigação agrícola, sendo importante para o sustento e o desenvolvimento socioeconômico do local. Para a pesca, em tempos de estiagem, a água pode sofrer salinização e colabora para uma boa safra da pesca do camarão. Socioeconômica, sustento para centenas de pescadores e suas famílias. No turismo e lazer, entre as atividades que se beneficiam dos recursos desse ambiente estão a recreação e o turismo. A poluição das águas. A atividade industrial, a região do polo industrial no eixo Pelotas-Rio Grande, aproximadamente 3.000 indústrias, lançam os mais diversos efluentes nos corpos d'água mais próximos, muitas vezes in natura. O seu uso indiscriminado. Como coletor de esgotos domésticos e industriais, contaminação das águas por agrotóxicos e resíduos agropecuários traz a diminuição da qualidade e disponibilidade da água. Na agricultura, drenagem de banhados e de cursos de água pela lavoura irrigada prejudica demais os usos da água. Erosão e compactação do solo pela ausência de práticas de conservação. Com a pecuária, a área de pastagem extensiva, onde se encontram cerca de 6 milhões de animais domésticos de grande porte, produzindo resíduos e gastos da água. Contaminação por agrotóxicos. Total de praguicida, herbicida e germicida são utilizadas cerca de 1,28 kg por hectare ao ano. Os alimentos que contêm mais agrotóxicos em Pelotas são arroz, soja, batata inglesa, cebola, tabaco e o pêssego. As ligações clandestinas dos esgotos domésticos na rede pluvial escoam para a Lagoa dos Patos. Mesmo assim, o município de Pelotas tem um plano para aproveitar o canal São Gonçalo, situado na parte inferior do curso da mesma lagoa, para a fonte de água fornecida. Na pesca, residentes na beira da lagoa que se dedicam à pesca tradicional de pequena escala reclamam da deterioração da qualidade da água e do reduzido volume de pesca nos últimos 20 anos. Caiu para 5% do volume até então produzido. Banho nas águas dos balneários. O Laranjal, que se localiza na costa oeste da Laguna dos Patos, tem sido utilizado como área balneária, mas recentemente essa região não é muito frequentada com esse objetivo, devido à deterioração da qualidade da água causada pelos efluentes urbanos. O saneamento em Pelotas afeta diretamente a lagoa. O ranking do saneamento é calculado a partir de uma combinação de indicadores sobre atendimento de água, atendimento de esgoto, tratamento dos resíduos, investimentos no setor, novas ligações feitas, perdas de faturamento e perdas de distribuição. A degradação da flora e o desmatamento. Pesca do camarão rosa. O crustáceo se destaca por ser o principal gerador de renda ao longo do ano para os pescadores artesanais da região. Em média, cada embarcação costuma pegar entre 70 e 150 quilos por dia. As mulheres dão suporte para os pescadores que ficam as noites fora buscando o alimento, e quando eles chegam são as primeiras a ajudar. A época da pesca do camarão, nos meses de fevereiro a maio. Todos os dias a maioria dos pescadores inicia o trabalho durante o período da tarde, permanecem até a noite e retornam no começo da manhã. Recolhem os camarões que entram nos aviões, como é conhecida a estrutura de malhas que prendem a taquara sob a água. Salinização. Os ambientes dos estuários,
como por exemplo o da Lagoa dos Patos, possuem características de variação de salinidade e elevada concentração de nutrientes e de sedimentos, proporcionando o desenvolvimento de espécies adaptadas às peculiaridades desse ecossistema. E se a água não fica salgada, as larvas não entram na lagoa e o camarão não se desenvolve corretamente. Contaminantes. É preciso cuidar os contaminantes nos pescados que podem fazer mal à saúde. Pescados. Peixes mais encontrados na laguna. Vídeo elaborado pelo aluno Alberto sobre os peixes mais comuns encontrados na Lagoa dos Patos, Laranjal. Dizem que Pelotas é a segunda cidade mais úmida do mundo, atrás da Inglaterra. Isso é claramente mentira, mas é uma comparação um tanto real, especialmente quando se trata da vida marinha que se cria em tal lugar. Hoje, a turma 302 apresenta para vocês a grande variedade de peixes na nossa linda praia. O primeiro é o bagre. Claro, o bagre é um peixe comum por todo o Brasil, e é claro que existe em excesso na nossa lagoa. São os mais populosos, e por isso são responsáveis por controlar a quantidade de peixes pequenos e até crustáceos. O segundo é o cascudo. É encontrado em regiões mais fundas da lagoa, especialmente em áreas cheias de lodo, onde podem ficar mais escondidos. É a única espécie da lagoa que tende a cuidar de seus ovos, optando por reproduzir menos crias. Um peixe que valoriza muito a família. Em terceiro temos o grumata, o vagabundo dos lagos. Ele só existe em regiões frias, especificamente como o sul do Brasil. Ele tem gosto de terra, 30 mil espinhos na costela e ainda estraga a rede dos pescadores com suas serrilhas na barriga. Em quinto temos o papa-terra, mas conhecido na internet como o papa-cerveja. É um dos peixes mais saborosos da lagoa, e também o mais caro de se conseguir, pois esse desgraçado só come camarão. Pode botar 30 minhocas se quiser, ele não vai vir. E por último nós temos o grande mordedor, a traíra. O peixe mais desgraçado da lista. Você poderia pescar essa coisa com anzol de titânio afiado, descer o pau nela por 2 horas, dar 3 tiros de 12, e no fim deixar ela secando por 2 dias no deserto do Saara, e mesmo assim, no momento que tu botar a mão perto demais, ela morde. E meu Deus, ela morde até você perder pedaços da sua mão. Enfim, eu espero que essa pesquisa sobre nossa grande lagoa não tenha te dado talassofobia de 2º grau e que também tenha te ensinado quão ruim é ser um siri. Obrigado. A Lagoa dos Patos se comunica com o mar através de um canal. Por esse motivo, ela é considerada uma laguna. A entrada de água na lagoa depende da intensidade do vento sul. Referente aos pescadores, defeso é a época em que é proibido pescar. E por isso foi criado o seguro defeso, que é um benefício para os pescadores artesanais garantirem sua renda durante o período em que eles não podem realizar suas atividades devido à época de reprodução dos peixes. As condições para quem pode utilizar o seguro são: exercer a atividade de pesca de forma constante, estar inscrito no Registro Geral de Pesca pelo menos 1 ano, não estar recebendo BPC ou qualquer benefício previdenciário, exceto auxílio-acidente e pensão por morte limitado a 1 salário mínimo, e não ter fonte de renda diferente da atividade pesqueira. O
valor do seguro-defeso é referente a um salário mínimo, que em 2017 esteve em R$ 937, em 2018 R$ 954, em 2019 R$ 998, em 2020 R$ 1.039 e depois passou para R$ 1.045. Hoje em dia está R$ 1.100. Comparando o reajuste do salário-defeso e a inflação, que refere-se ao aumento generalizado ou contínuo dos preços em uma economia, percebe-se que nos últimos 5 anos, exceto em 2017 e 2019, o valor da inflação esteve maior do que o reajuste salarial. As dificuldades enfrentadas pelos pescadores. Esportes e lazer. Combinar contato com a natureza, liberação do hormônio endorfina, vivência de um cenário em movimento, aumento do foco e da atenção, melhora na síntese da vitamina D e também melhora do condicionamento físico. Hoje sou feliz por estar vivo. Se o dia amanhecer sem nenhum sentido, não vá se arrepender. FEPAM. A FEPAM encarrega-se de numerosos trabalhos envolvidos no controle do ambiente hídrico e na preservação do ecossistema, zoneamento da terra e da área aquática, estabelecimento dos parâmetros da qualidade da água, monitoramento da qualidade da água, inclusive os efluentes industriais, avaliação de diversos projetos de desenvolvimento, autorização e permissão para o funcionamento de indústrias e empresas. Observa-se claramente atrasos no desenvolvimento dos trabalhos, como o baixo número de técnicos especializados. Ecoponto Laranjal. Descarte de materiais. No bairro, a Prefeitura Municipal instalou um ecoponto, lugar de descarte de materiais para reciclagem. Banhado. Teu ventre é diversidade de vida, tão lindo, tão generoso e tão desarmado. A briga também é tão pouco amado. A briga também é tão pouco amado. Lugar de chegada, de estada e partida, para aqueles que vivem na água ou no céu. Banhado de canto em nome da vida, da minha, da tua e dos filhos teus, da minha, da tua e dos filhos meus. Banhadas, banquetes, fonte de vida, a mesma vida que tiram de ti. Banhado, o homem te mata e te explora, te seca, te aterra e não deixa existir. Te seca, te aterra e não deixa existir. Banhadas, banquetes, fonte de vida, a mesma vida que tiram de ti. O lucro, a ganância, o que explora a vida, são malditas e querem nos destruir. São malditas e querem nos destruir. Teu ventre é diversidade de vida, tão lindo, tão generoso e tão desarmado. A briga também é tão pouco amado. A briga também é tão pouco amado. Banhadas, banquetes, fonte de vida, a mesma vida que tiram de ti. Banhado, o homem te explora e te mata, te seca, te aterra e não deixa existir. Te seca, te aterra e não deixa existir. Teu ventre é diversidade de vida.
A turma 31 das séries iniciais entrevistou o Sr. Luiz Antônio, arborista, que falou da importância de se preservar a figueira, espécie nativa da Mata Atlântica e presente no Laranjal. Então, o local mais adequado para plantio de uma figueira seria em espaços com uma dimensão maior, porque é uma árvore de grande porte, né? E ela precisa de grande espaço para se desenvolver. Grava de novo, então. A professora Rosemi falou que a figueira está levantando o piso da casa dela. E ela gostaria de saber se ela tem alguma coisa que ela possa fazer para impedir que isso aconteça. Sim, professora. A gente pode entrar com uma licença ambiental dentro do órgão responsável, que é a Secretaria de Qualidade Ambiental. E com um acompanhamento de um biólogo, a gente faz uma avaliação e se faz uma poda, tanto de copa quanto de raiz. Então a gente tem que prever o equilíbrio da copa, que está diretamente ligado com a projeção das raízes. E assim a gente executa. Tem algumas dúvidas a serem tiradas, como se é possível cortar as raízes ou não se faz mais isso? Sim, se faz uma poda de raiz, mas com um prévio estudo, né? Com acompanhamento de um biólogo responsável. Até porque tem que ter um acompanhamento a respeito dos fungos, né? Porque se tirar uma raiz que sustenta ela pode tombar. Então, antes de fazer a poda de raiz, tem que fazer um equilíbrio de copa. Porque se não tiver um equilíbrio de copa e tirar só a raiz, ela pode tombar e tomba. No restaurante Nave, tu fizestes um transplante de figueira. Tu poderia nos explicar melhor como é o procedimento de transplante? Sim, o procedimento de lá foi feito. Ela era originária de um terreno de um empreendedor, de um supermercado, e a medida compensatória dele seria transplantar ela e ter um acompanhamento durante 2 anos sobre a responsabilidade de um biólogo responsável. Cujo ela foi plantada dentro do restaurante Nave, que eles receberam ela e estão cuidando dela até hoje. Ela já está com 3 anos, viva e está pronta para crescer e se desenvolver. O que é uma medida compensatória? A medida compensatória é uma... Como é que eu vou explicar? A medida compensatória, em caso de uma supressão, se paga 10 mudas de árvore, de 10 a 30 mudas de árvore por cada exemplar que é suprimido. Ou no caso de um transplante, se paga uma medida compensatória de 30 espécies. Se faz o transplante, se caso nós perdemos o tal exemplar, já foi feita a medida compensatória de 30 unidades. Como se fosse uma troca, então? Como se fosse uma troca. Só que o empreendedor tem a responsabilidade de cuidar ela e fazer o melhor que ela se desenvolva. Então, para finalizar, a figueira, além de oferecer seus frutos e uma bela sombra, ela é uma rica hospedeira para epífitas, assim como bromélias e orquídeas, e o ninho dos passarinhos, que está lá em cima. Aproveitem as figueiras. A importância dos ventos. Ventos são importantes para a dinâmica natural do planeta, a qual envolve o clima, relevo, formação de chuvas, entre outros fatores. Eles são definidos como o deslocamento do ar e da variação da pressão atmosférica ao longo de um período. A Lagoa dos Patos é uma grande laguna de águas calmas e rasas, mas muitas vezes sofre a ação dos ventos, com ciclones de até 100 km por hora, causando enchentes, derrubando árvores, placas e fiações elétricas. As turmas 11 e 41, com orientação da professora Cecília, assistiram aos vídeos para saber da importância dos ventos e sua influência na Lagoa dos Patos e na vida da comunidade do Laranjal.
cintura tão fina, parece menina, alegre a brincar, só pensa em voar. Pandorga me leva pra Santa Maria, depois me carrega pro sul da Bahia. Vento que levanta a onda, que carrega o barco, que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia rodada de olhar. Hay tiempos de andar contra el viento, cuando el contratiempo comienza a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento do ar. Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor. Vamos alumbrar al viento, celebrar su aliento purificador. Pampero, Terral, Tramontana, Alicio, Santana, Siroco, Mistral. Levante minuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. Às vezes o vento muda. No segundo ano das séries iniciais, foram exibidos vídeos sobre o Laranjal com suas mudanças físicas e sociais. Após assistirem, as crianças foram convidadas a fazer uma ilustração de como enxergavam seu lugar de moradia no bairro. Também produziram em uma linguagem simples e poética poemas para homenagear o lugar onde são presenteados todos os dias com sua beleza, abordando o trabalho de sua família na atividade pesqueira. Sou Leandra, tenho 8 anos, moro no Pontão da Barra, estudo na escola de Marquete e tenho a melhor professora, Simone. Eu fiz uma poesia, Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos, a lagoa mais extensa, com águas doces e salgadas, que alimenta nossos pescadores com seus deliciosos peixes e camarões. Espero que tenham gostado. E essa aqui é a minha cocota. O nome dela é Cocotinha. A família de Leandra alimenta com carinho as gaivotas e garças da lagoa com as barbatanas retiradas dos peixes que são pescados e comercializados. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso. Lagoa dos Patos, o nosso lar. Como preservar? Como preservar a lagoa? Quais atitudes que podem contribuir para isso? Cidadão e cidadania. Diga sim à vida. Usar a bicicleta para se locomover, plantar espécies nativas, não maltratar ou matar os animais. Cuidar da mata nativa. Não fazer fogo junto das árvores e preservar as áreas da Mata Atlântica. Conscientizar-se, no sentido de que todos os indivíduos são influenciados diretamente pelas suas ações. Menos lixo. Reduzir, separar o lixo e descartá-lo em lugar adequado, como lixeiras específicas ou ecopontos. Saneamento. Coletar e tratar o esgoto antes de lançar nos corpos d'água e rios da rede de drenagem das bacias que contribuem para a lagoa. Fiscalização e captação de recursos. Fortalecimento dos órgãos ambientais e busca de investimentos em outras esferas governamentais e órgãos internacionais. Turismo. Investimento em turismo ambiental com diminuição de automóveis na orla dos balneários e pesca predatória.
Agricultura, difusão e orientação de técnicas agrícolas ambientalmente eficientes. Qualidade da água, manter e expandir o atual sistema de monitoramento das águas da lagoa e os agentes poluentes. Acompanhamento, o melhor monitoramento das variáveis meteorológicas da região. Geração de renda, viabilizar o aumento da renda e geração de empregos aos moradores de baixa renda. Assistência social, maior assistência em saúde com mais UBSs, cursos de prevenção de doenças e encaminhamentos. Produzido sob a orientação do professor José Eduardo Matias e da professora Ana Paula Vasconcelos, da turma 301, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Edmar Fetter, esse vídeo dará enfoque nas questões sociais, aliadas ao objetivo específico do projeto sobre a sanidade da água na Lagoa dos Patos, Pelotas, Rio Grande do Sul. Pensando em obter uma leitura sobre a vida no Laranjal, a pesquisa foi feita a partir de fotos que contrastam situações sociais extremas na sua diferença e contou com a construção dos alunos e alunas, jovens entre 17 e 19 anos, moradores do bairro Laranjal, em sua grande maioria. A ação humana sobre a Terra é tão profunda que criamos uma nova era geológica, o Antropoceno. Termo formulado por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995, a palavra carrega o prefixo grego antropo, que significa humano, e o sufixo seno, que denota as eras geológicas. Marcada por impactos ambientais que reconfiguraram o planeta, a Era dos Humanos também deixa marcas na Lagoa dos Patos. Apontados como os principais sinais da ação humana na região, o acúmulo e a falta de tratamento adequado do lixo, a caça e pesca ilegal, a inexistência de um serviço de saneamento básico que alcance vários pontos do bairro, o que acaba gerando descarte de esgoto na lagoa, e a diminuição das áreas verdes em razão da expansão urbana são, para os alunos e alunas da turma 301 da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Edmar Fetter, fatores importantes a serem considerados na discussão sobre a qualidade da água e da saúde do bioma, que inclui, além dos animais e da vegetação, toda a economia sustentada pelo turismo e a pesca na região. A respeito dos agentes responsáveis, ainda está muito difundido entre esse grupo de jovens que o não comprometimento individual com a questão é, antes do descumprimento da obrigação governamental de proteção à lagoa, a resposta objetiva para a existência dos problemas relatados e sua relação com a atividade humana no local. Entretanto, quando os alunos e alunas voltam os olhos para a população que reside no bairro Laranjal, a ação e responsabilidade governamental é prioritariamente invocada no debate sobre a existência das diversas classes sociais que coabitam às margens da Lagoa dos Patos. Em números, tivemos os seguintes resultados. A ampla maioria, 74% das respostas, enxerga as imagens como exemplos da disparidade que há dentro do bairro entre as regiões e os habitantes. Apenas 13% reagiram à diferença de renda entre as imagens, colocando regiões com predominância de moradores de renda maior como um atrativo ao investimento por parte do poder público em infraestrutura. 61% apontaram como principal causa da discrepância entre as imagens a proximidade com a praia e o trânsito turístico. Áreas mais cuidadas também correspondem a áreas ou mais próximas à praia ou como vias de acesso a ela a partir do centro. A parte menos cuidada corresponde às regiões mais pobres e menos vistas, que recebem menos investimento do poder público. 9% enxergou nas imagens uma perspectiva de melhoria da praia, tornando-a mais agradável. 4% fixou a atenção ao verde preservado, simbolizando a biodiversidade da região. A partir da classe social como um conceito sociológico que visa explicar a divisão da sociedade em grupos que se unem pelo status socioeconômico e cultural semelhantes, a turma 301 analisou os registros das diversas casas fotografadas em diferentes trechos do bairro e, trazendo percepções pessoais e experiências vividas, teceram observações importantes sobre o tema aplicados ao projeto.
96% apontaram que não tem como considerar presentes no bairro do Laranjal as ideias de igualdade e equidade. Em contrapartida, 4% trouxeram uma visão não econômica, igualando as diferentes classes sociais quanto à sua humanidade, apontando para uma igualdade no sentido de serem todos humanos. Um dos elementos que demonstra empiricamente a tese, segundo os relatos, é a estética urbana. Segundo eles, há uma clara diferença entre áreas mais elitizadas e outras mais pobres, atestada através da arquitetura das casas. Nesse sentido, um segundo elemento que segue a linha dos registros anteriores é a atenção do poder público, onde as primeiras áreas são mais funcionais que as segundas. 100% dos estudantes responderam que o poder público não atua da mesma forma nas diferentes áreas do bairro, exemplificando com o terceiro elemento menos visível, o saneamento básico, ausente em grande parte das regiões mais pobres. Por fim, quando perguntados sobre o desejo de seguirem morando próximo à Lagoa dos Patos, as respostas foram surpreendentemente diversas. 56% demonstrou interesse em continuar ou voltar a viver no Laranjal, seja por causa da família, da localidade ou por senso de pertencimento. 8% pensam na vida no Laranjal apenas como uma opção a ser ponderada, não um desejo. 26% não têm interesse em viver no bairro. Metade deles alega a distância para o centro da cidade, enquanto a outra metade não deseja sequer permanecer em Pelotas. Apesar de todos os alunos e alunas afirmarem que o Laranjal é ou foi importante para suas vidas, pouco mais da metade tem perspectivas de seguirem morando no bairro. Dados como esses nos mostram que as lembranças positivas da Lagoa dos Patos podem estar sendo substituídas lentamente por um afastamento, fruto da gentrificação, periferização e demais problemas que tornam o lugar menos atrativo às novas gerações. Pensar sobre isso, aliado às questões da sanidade da água, é desejável a qualquer política pública que entenda as íntimas conexões entre os seres humanos e a natureza como indispensáveis para um desenvolvimento saudável das cidades. É com esperança de participarem de uma virada em favor da Lagoa dos Patos e seu bioma que esses jovens seguirão afirmando que ela é nosso lar. Plano político-pedagógico. A escola trabalha com a preservação do meio ambiente, o respeito à vida e como cada um pode agir dentro desse processo na comunidade, como a Caminhada do Bem, onde as crianças do currículo colocaram placas de conscientização ambiental na pracinha, localizada ao lado do Shopping Mar de Dentro. Lá no fundo da lagoa, dorme uma saudade boa, onde deste céu sereno, coração pequeno e vazio ficou. Sei que a vida e sou as belas, mas em noites belas sou navegador. Lá no fundo da lembrança, nosso resto de esperança, de voltar à vida à toa, à beira da lagoa, só molhando o pé. Seja em Tapição, Lourenço, Barra do Ribeiro ou Arambaré. Lagoa dos Patos, dos sonhos dos barcos, mar de água doce e paixão. Lagoa dos Patos, dos sonhos dos barcos, mar de água doce e paixão. Ah, essa canção singela eu fiz só pra ela, não me leve a mal. Ela que é filha da lua que ilumina as ruas lá do Laranjal. Ela que é filha da lua que ilumina as ruas lá do Laranjal. Lagoa dos Patos, dos sonhos dos barcos, mar de água doce e paixão. Lagoa dos Patos, dos sonhos dos barcos, mar de água doce e paixão. Ah, essa canção singela eu fiz só pra...
saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança.